Bom dia, estou gravando a nossa primeira aula virtual, nossa videoaula. Para mim é um grande desafio, eu não sou dessa geração digital, Contei com a ajuda de algumas pessoas para chegar a esse espaço e agora poder gravar para vocês. Vou tentar fazer uma aula curta, até para testar se a tecnologia funciona, se as coisas vão andar, se vocês vão conseguir abrir. A minha ideia é gravar videoaulas semanalmente e enviar para vocês na plataforma Moodle, tá? Então, nós estávamos trabalhando naqueles slides que eu já enviei pelo Moodle e lá a gente tinha parado exatamente no slide 19, onde eu ia falar sobre o que é pesquisa, para a gente seguir na introdução da disciplina de leitura e produção textual, que versa sobre os gêneros textuais acadêmicos. Então, a primeira coisa que aparece lá no slide 19, para responder a pergunta o que é pesquisa, é o item problematização. Então, para a gente fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que ter é um problema. É um problema que nos afete em relação à linguagem, à língua, à literatura, que é na área de letras. Então, esse problema pode ser uma pergunta, que nós vamos chamar de questão de pesquisa, uma pergunta que eu gostaria muito de responder. Alguma coisa que me incomoda. Às vezes a gente vem fazer letras já porque tem questões que são muito particulares em relação à língua e à linguagem. A gente já vem para entender um pouco mais como é que isso funciona. Então, a primeira coisa que se coloca é: qual é o meu problema de pesquisa? Eu tenho que ter um problema que eu vou perseguir para tentar resolver. Depois, o segundo elemento que aparece é: se eu tenho um problema, eu vou produzir uma investigação, para perseguir possíveis respostas para essa minha questão de pesquisa. Então, realizar a pesquisa é investigar, é buscar saber mais sobre aquele tema. Então, a pergunta de pesquisa, a minha questão de pesquisa inicial, ela pode ser subdividida durante a investigação em outras questões menores, até para que eu possa criar uma metodologia de pesquisa. Quer dizer, se a minha pergunta é grande, como é que eu posso ir fazendo as bordas dessa pesquisa, consumindo os problemas menores primeiro, resolvendo esses problemas menores até chegar no âmago da questão. Depois que eu fiz esse movimento de transformar essa questão maior em uma metodologia com questões menores, eu vou então atrás de respostas para as minhas perguntas. Essa questão de responder as minhas perguntas, a gente tem que ter sempre em mente que não serão respostas definitivas. Um cientista, um pesquisador, ele sabe que as suas pesquisas vão gerar respostas temporárias, parciais. Talvez a melhor palavra sejam respostas provisórias acerca de um tema pesquisado. Por quê? Porque, como eu falei na aula passada, a gente submete os resultados parciais ou finais da nossa pesquisa através de texto ou de apresentação oral aos nossos pares. E eles vão questionar, eles vão criticar, eles vão elogiar, eles vão acrescentar elementos para aquilo que a gente está apresentando. Então, nesse sentido, as respostas das questões são sempre provisórias. A gente tem que ter a humildade de pesquisador de saber que aquilo que hoje tem um dado valor, no avançar das pesquisas, pode sofrer alterações no futuro. Colocar em prática
Métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. A pesquisa depende muito dessa organização, né? Por isso que a gente tem, em geral, um projeto de pesquisa onde a gente prevê qual é a metodologia que vai ser utilizada, né? Quais são os procedimentos que vão nos auxiliar a chegar às respostas que a gente quer. Então, a primeira coisa que se subdivide nas pesquisas são as pesquisas quantitativas e as qualitativas. As quantitativas, em geral, contam, né, com pesquisas que visam elencar números. E aí as quantitativas, então, trabalham muito com metodologias e métodos bem específicos de estatística. Se faz pesquisa quantitativa em letras? Sim, se faz. Em letras, em linguística aplicada, em linguística de corpos, várias áreas contam com a metodologia própria da pesquisa quantitativa. Claro que, em geral, a gente tem muito maior número de pesquisas qualitativas. Por que qualitativas? Porque vão se importar com dados que não são resumíveis, sintetizáveis em números, né? Então, quando se trabalha com discurso, com gênero, com análise literária, é difícil quantificar isso. Então, os nossos trabalhos vão ser mais classificados como qualitativos. Existe um meio termo entre um tipo de pesquisa e outro? Existe. Nós temos também as pesquisas quanti e qualitativas. Então, eu posso partir de uma pesquisa numérica e, a partir dos elementos que eu descubro numericamente, eu elejo um ponto problemático daqueles números descobertos estatisticamente e faço um estudo qualitativo, né? Então, essa mescla também aparece nas letras, assim como nas ciências sociais, nas ciências humanas em geral, né? E é um método interessante, né? Com certeza. Depois tem elementos menores, né, que nós vamos fazer comparecer dentro da metodologia da pesquisa, que são próprios a cada sub-área. Por exemplo, a linguística aplicada tem elementos bem específicos, né, porque ela é mais voltada para as questões de ensino de língua portuguesa e de língua estrangeira ou adicional. E também nós temos toda essa área de pragmática, enunciação, discurso, que tem uma metodologia bem própria, né, e que vai, em geral, ser construída nessa relação entre o objeto de pesquisa, a teoria, né, e os nossos objetivos de pesquisa. Então, os procedimentos científicos, eles são essenciais, mas nem sempre eles estão postos, dados como prontos. Muitas vezes eles são construídos, né? Então, depois de eu ter essa organização, né, que é uma problemática, uma metodologia, a investigação sendo desenvolvida, eu vou começar a pensar num texto final, né? Que é nessa textualidade que eu vou poder colocar a descrição dessas fases da minha pesquisa e, sobretudo, descrever os resultados obtidos. Então, os resultados obtidos nem sempre se concentram dentro de um subitem que se chama conclusão, porque podem ser considerações finais, podem ser conclusões parciais, indicações para uma conclusão, né? E que vão mostrar a discussão dos resultados. Na nossa área não tem essa exatidão, na maioria das vezes, né, para resultados. Então a gente tenta se encaixar nessa questão. A gente apresenta os resultados da pesquisa e promove uma discussão sobre esses resultados, já mostrando ali no que a nossa pesquisa contribui para a área na qual ela se inscreve.
Bom, com isso finalizamos o slide 19. É tão estranho dar aula sozinha dentro da casa da gente, né, falando para um computador, mas vamos seguir. Slide 20, então. No 20, nós vamos tratar um pouco das justificativas de por que a gente faz pesquisa. Em geral, na área de letras, linguística, literatura, a gente faz pesquisa de ordem intelectual. É aquela pesquisa bibliográfica, aquela pesquisa que a gente faz para saber um pouco mais sobre aquela temática, sobre alguma coisa que nos incomoda, que a gente viu em alguma disciplina e não resolveu bem, ou que se encaixa na pesquisa, né, de um professor com o qual a gente tem afinidade para trabalhar. Então, eu diria que de ordem intelectual são as pesquisas puras, né, que respondem ao nosso desejo de saber mais. Aliás, é importante dizer que sem vontade, sem um desejo pessoal, não tem como a gente fazer pesquisa, né? A pesquisa é sempre vinculada a um desejo, e nem todo mundo tem perfil de pesquisador, né? Então, essa coisa de que todo mundo tem que fazer mestrado, doutorado, não sei se é exatamente isso, não sei se é exatamente assim que funciona. Eu recomendo muito que todo mundo passe pela experiência da iniciação científica, por ser uma experiência importante dentro da graduação, né? Saber o que é pesquisa na prática, até para reconhecer, bom, eu tenho perfil para fazer pesquisa na pós-graduação, ou eu quero fazer outra coisa quando eu me formar. Então, a iniciação científica, para mim, é um primeiro exercício de pesquisa, e ele é interessante para isso, sobretudo, né? Para a gente pensar no quanto a gente tem interesse nisso ou não, né? Depois, existem as pesquisas que respondem questões de ordem prática. Na licenciatura é muito forte isso. Os alunos começam a fazer seus estágios, na iniciação científica está correndo no paralelo, e dá vontade de promover alguma pesquisa que traga melhorias, né, para a área em que a gente está atuando. E o ensino é um lugar com tantas problemáticas, né, que ainda merecem a atenção da pesquisa, que isso chama atenção. Então, esse segundo tipo de pesquisa a gente chamaria de pesquisas aplicadas, né, e elas trabalhariam mais com a questão prática. Em nível de pesquisa, porque a questão teórica, ela vai comparecer nas pesquisas puras e nas aplicadas. A questão teórica sustenta toda e qualquer pesquisa, né? Se a gente for pensar no bacharelado, o que seria uma pesquisa de ordem prática, né? O que seria algo da área das aplicadas? Se eu estou trabalhando com revisão de textos, por exemplo, eu poderia perfeitamente trabalhar com um levantamento de dados recorrentes dentro de textos acadêmicos, por exemplo. E a partir desse levantamento, promover alguma ferramenta, né, que possibilitasse suplantar tais equívocos gramaticais. Então, em todas as áreas tem como fazer essa pesquisa aplicada, né? No bacharelado, certamente também teria espaços inúmeros para isso, né? E claro que as duas podem aparecer junto, né? Eu tenho um interesse intelectual por alguma questão e posso casar questões aplicadas também a ele, né? Aí vai depender de cada objetivo de pesquisa e do modo como cada um vai desenvolver seu trabalho.
Slide 21, as qualidades do pesquisador, né? Se eu vou escrever um texto acadêmico, eu passo um pouco por essas questões, né? Como é que eu me preparo para produzir esse texto acadêmico, né? Então, eu preciso de muita leitura, eu preciso de conhecimento sobre o assunto pesquisado. E não é esse conhecimento do senso comum, é sim pelas leituras que eu faço de autores que são especializados no tema que eu quero pesquisar. Se eu sou um pesquisador, eu preciso ter curiosidade e criatividade. Quer dizer, eu tenho que estar incomodado com questões da linguagem ou da literatura para desenvolver uma pesquisa. Eu tenho que ter vontade de ficar horas e horas buscando textos sobre aquilo, pesquisando na internet, participando de grupos de estudo. Então, essa curiosidade, né, ela está casada com o trabalho que eu estou desenvolvendo como pesquisador. A criatividade não é essa criatividade que a gente fala no senso comum, né? Eu sou bem criativa, eu tenho ideias, eu desenho, eu pinto, eu faço, eu aconteço. A criatividade, nesse sentido, é quando eu estiver diante de um problema que parece insolúvel dentro da minha pesquisa, que postura eu tenho diante desse problema? Eu preciso ter uma postura criativa, no sentido de testar possibilidades, né? Criar modos de melhor representar aquele problema e a solução para aquele problema, né? Terceiro item, integridade intelectual. Disso a gente falou bastante, né, na aula passada, sobre a questão, né, de qual é a nossa postura diante da produção de um texto, quando é que eu tenho um texto, né, que eu posso chamar de meu. Esse texto é apoiado em textos de autores que vieram antes, que dão autoridade para o meu trabalho, que demonstram também o meu respeito aos intelectuais que vieram antes, né? O meu cuidado para não cometer plágios, nem autoplágios, né, mostra que eu tenho uma postura de pesquisador. Vocês vão dizer, tá, mas não, todo mundo não é assim? Não é. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Mas é o que nós esperamos de um pesquisador, né? Que ele tenha essa integridade intelectual. Depois, quarto item, atitude autocorretiva. O que é uma atitude autocorretiva? É poder olhar para o próprio trabalho e perceber que ele pode ficar melhor, que eu posso corrigir o meu trabalho, melhorar a minha redação, né? Eu sempre digo que um texto, especialmente o texto acadêmico, ele precisa ficar alguns dias separado da gente, separado do autor. Eu falo desde 1900 antigamente sobre isso, por isso que eu digo o texto precisa dormir na gaveta, né? Claro que agora é uma era digital, tudo é no computador e tal, mas ele precisa ficar longe da gente. Então, deixar esse texto um tempo para depois retomá-lo no momento que a gente está de cuca fresca, com vontade de ver como é que ele ficou, para poder aprimorá-lo. Claro que nem sempre é possível isso, né? Mas quando for possível, olha, faz toda a diferença. Então, essa autocorreção, né? Ter a humildade de pensar que erra e ter também a sabedoria de pensar que um texto sempre pode ser um texto melhor, né? Depois, o próximo item, sensibilidade social. Pensar, né, no que essa minha pesquisa pode colaborar com a sociedade. Aí vocês vão me dizer, tá, professora, mas se o problema é meu, eu criei uma problematização. Se minha pesquisa é de ordem intelectual, qual é a relação com o social?
Olha, a relação com o social, ela vai desde a escolha do tema até a sua publicação. Porque quando eu escolho um tema, eu já penso, isso tem, né, algum modo de contribuir? Porque se eu faço uma pesquisa sobre um livro, vamos pensar na literatura, né? Eu vou estudar, a partir de uma nova teoria, o Dom Casmurro, do Machado de Assis. É um texto que eu vou escrever, talvez eu vá publicar numa revista, né, num periódico científico legal, outros colegas vão ler. E quando outros colegas leem, eu passo pela possibilidade de professores universitários lerem. E ao ler e gostarem do meu texto, eles podem levar para um estudo sobre a personagem, por exemplo, dentro da sala de aula da universidade. Quando leem o meu trabalho científico dentro de uma disciplina, de um grupo de estudo na universidade, o meu trabalho já está reverberando no social, porque ali se formam os professores de literatura das escolas da rede pública e privada do nosso país. Então, aquela minha reflexão, que parecia pequena, que parecia que ficaria guardada dentro de um periódico científico, já reverbera, já significa e ressignifica com alunos da graduação ou da pós-graduação que depois vão atuar na escola. Então, a sensibilidade social passa um pouco por aí. Que respostas o meu trabalho pode dar para a sociedade? Por outro lado, a sensibilidade social também traz à tona uma questão ética. Quer dizer, eu vou fazer uma pesquisa entrevistando sujeitos, participantes humanos, vão responder a um questionário, a uma entrevista. Que cuidados eu tenho para que esse sujeito não sofra, não seja atingido pelas minhas perguntas, para que os seus preconceitos e as suas limitações também sejam de alguma forma respeitadas dentro da minha pesquisa. Então, essa relação com a sensibilidade social, ela vai na minha relação com os participantes que eu estou prevendo para o meu trabalho e vai nessa relação com os participantes que eu sou incapaz de prever, né, que são os leitores do meu trabalho. Então, depois de muito tempo, às vezes, a gente tem um retorno de alguém que leu um texto nosso, que aproveitou esse texto numa aula, e como isso foi funcionar em espaços que a gente nem imaginava, né? Então, é por aí um pouco que eu estou pensando quando eu falo em sensibilidade social dentro, né, desse texto que resulta de um trabalho de pesquisa. Depois, imaginação disciplinada. Isso vai principalmente para as pessoas que têm, né, muita criatividade. Criatividade no sentido de toda hora eu tenho uma ideia para o meu trabalho. Toda hora eu tenho uma ideia para o meu texto. Eu podia botar isso no meu texto. Eu vou mudar meu texto, vou botar aquilo outro. Torna-se, às vezes, um caleidoscópio, né? Uma colcha de retalhos, uma coisa cheia de lados e de costuras que não funciona. Por quê? Porque eu preciso de imaginação, mas a minha disciplina tem que ser maior. Então, eu tenho que ter uma imaginação disciplinada no sentido de cuidado com as minhas escolhas e para não perder o foco. Então, se eu me propus um objetivo, toda hora eu tenho que voltar lá naquele meu objetivo, para ver se eu realmente estou dando conta daquele objetivo, se eu não estou fugindo, né, para um outro lugar. Tá? Depois, perseverança e paciência. O que é perseverança, né, para nós? Fazer pesquisa dá trabalho, cansa. Às vezes a gente está num ponto difícil, tem vontade de desistir, de largar de mão. Então a perseverança é uma qualidade essencial. Eu vou insistir, eu vou buscar outros textos, eu vou buscar outros professores que possam jogar uma luz nova nesse meu trabalho. Eu vou dar para um colega ler, ver se ele não me dá uma ideia, mas eu não posso desistir.
né? A pesquisa, a gente tem que ter essa qualidade de perseverar, né? E ter paciência. Paciência no sentido de que nem todos os dias são produtivos como a gente gostaria. É aquilo que eu disse para vocês, ninguém faz. Agora eu tenho 15 minutos de tempo, vou sentar aqui na minha mesa e vou escrever o meu texto acadêmico, o meu artigo, o meu resumo, a minha resenha. Não vai dar, gente. 10, 15 minutos você nem te concentrou o suficiente ainda. Então tem que ter esse jogo aí, né, de paciência, de organizar bem a tua vida e ter paciência com os dias em que você não conseguiu entrar no texto, né, que não rendeu. Às vezes a gente senta na frente do computador, fica mais de hora e a coisa não anda. Então perseverança e paciência são qualidades para quem está pesquisando e escrevendo um texto acadêmico, né, da maior importância. E por último, ainda nesse mesmo slide, confiança na experiência. Então, uma experiência aqui eu estou vendo por pelo menos dois aspectos, né? O primeiro é confiança na experiência dos sujeitos que vieram antes, né? Eles já experimentaram, já tentaram fazer, eles, pela tentativa, erro, tentativa e acerto, erro e acerto, chegaram a um determinado lugar. Então não é à toa que eles estão aqui, que eles são respeitados pela academia. Por outro lado, a confiança na experiência é aquilo que a gente pode observar. Se eu estou fazendo uma pesquisa aplicada e eu proponho uma experiência com participantes, observando produções textuais, eu tenho que confiar na experiência. Porque na nossa área, quando a experiência se realiza de modo diferente da nossa expectativa, isso também é um resultado. Então, se eu faço a aplicação de um questionário, como eu fiz quando desenvolvi uma pesquisa com crianças de 5º e 6º ano em Itaqui, em escolas públicas de Itaqui, e fiz uma série de perguntas e a minha hipótese era que eles diriam que a língua portuguesa deles sofre muitos atravessamentos da língua espanhola, já que eles vivem na região de fronteira com a Argentina. Ao final dos questionários, o resultado foi não. O espanhol para nós é uma língua estrangeira, assim como é o inglês. No primeiro momento, a experiência frustrou a minha pergunta. Num segundo momento, eu pensei, não, mas essa experiência quer me dizer alguma coisa. Que resultados confiáveis essa experiência me traz? Todos os alunos falavam de uma maneira ou de outra a mesma coisa, levavam o mesmo resultado. Então, o que eu cheguei à conclusão, depois de muito remoer, né, muito ruminar, de muito pensar, eu cheguei à seguinte conclusão. Os sujeitos no 5º e 6º ano não têm consciência linguística. Não se dão conta de como o espanhol é constitutivo da sua linguagem. Então, o resultado do questionário frustrou a minha hipótese. Mas eu confiei na experiência e segui por um outro caminho. Refiz toda a minha metodologia de pesquisa e o meu trabalho deu muito certo. Por quê? Porque na hora de escolher palavras para fazer o dicionário compartilhado de língua de fronteira, os alunos elegiam palavras do português e do espanhol para colocar no dicionário, como se fossem todos da língua portuguesa cotidiana de todo dia. E se espantavam muito quando eu dizia que não conhecia aquela palavra na língua portuguesa. Então eles traziam sinônimos, muitas vezes em espanhol, e traziam as explicações das palavras para mim. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo que nós temos que confiar na experiência. Resultado de pesquisa é resultado de pesquisa, mesmo que ele nos desafie, né? E que ele signifique diferente de tudo aquilo que a gente pensou. Tá? Lembrando que agora
muita gente teria perguntas, comentários para fazer e eu estou sozinha aqui falando sem parar. O próximo slide. Recursos humanos, materiais e financeiros também são muito importantes. Às vezes as pessoas fazem projetos de pesquisa e não colocam essa parte. Eu acho muito sério e muito grave, porque não significa gratuidade fazer uma pesquisa numa universidade pública. A importância de se ter um projeto é a organização do trabalho. E a importância de se ter um orçamento é a garantia de que o projeto vai se realizar. Então, mesmo que eu tenha todos os recursos à minha disposição numa universidade, eu preciso discriminar esses elementos constitutivos do orçamento. Porque alguém está pagando, né? Não é gratuito. Tudo tem um custo. Se eu uso um computador da universidade, ele tem um custo. Se eu uso folhas, impressão. Se eu uso horas de trabalho de um professor, se eu uso sala, energia elétrica, tudo tem um custo para desenvolver a pesquisa também na universidade pública, né? E eu preciso administrar isso dentro do que eu tenho. Porque se eu tenho um computador numa sala de estudos, ele é compartilhado com tantos outros colegas, então eu preciso administrar, me organizar para saber que horário eu posso dispor daquele computador naquela sala, né? E que custo isso vai gerar, né, para a universidade. Outro elemento importante, espaço e tempo de pesquisa. Eu preciso desse espaço onde fazer minha pesquisa, e eu preciso destinar um tempo para ela. Então, em iniciação científica, a gente pede, né, de 16 a 20 horas por semana para pesquisa. Por quê? Porque a pessoa não faz só pesquisa. Porque a pessoa não faz só aulas, principalmente em letras, que a gente tem um carrão de coisas para fazer em casa, né? Leituras, trabalhos. A gente precisa organizar bem o nosso tempo para poder fazer a pesquisa. Porque senão, quando as disciplinas apertarem, começarem provas e trabalhos, a primeira coisa que a gente acaba abandonando é a pesquisa. Porque ela eu faço depois, mas as aulas eu tenho que manter. Então, se eu organizar bem o meu tempo, a pesquisa vai andando na paralela. Por isso também que meus objetivos não podem ser muito grandes. Eu tenho que pensar no tempo que eu vou despender, né, que eu tenho para gastar com essa pesquisa. Participação de humanos e comitê de ética em pesquisa. Se eu vou entrevistar, se eu vou fazer questionário, se eu vou observar humanos, o meu projeto de pesquisa tem que ser aprovado por um comitê de ética em pesquisa da universidade, que é filiado a um comitê de ética em pesquisa do Brasil, pela plataforma Brasil, na internet. Então, eu não faço pesquisa com humanos sem autorização desse comitê. Eu já fui membro desse comitê. A gente se reunia uma vez por mês, uma tarde, para relatar os projetos. Então, a gente recebia os projetos, a gente tinha toda uma legislação a observar, porque todos os projetos que envolvem humanos oferecem riscos e benefícios. Eu disse, mas que risco, professora, que vai ter uma pessoa de letras fazendo perguntas para um professor de português? Tem riscos emocionais, psíquicos, psicológicos, e a gente tem que prever. Tá, professora, e que benefício? No mínimo, ele vai pensar sobre aquilo que a gente está perguntando. E isso pode promover benefícios dentro da sua carreira. Então, sempre que a gente pensar em fazer pesquisa envolvendo sujeitos, a gente tem que pensar no comitê de ética em pesquisa. No slide seguinte,
A importância de se ter um projeto na pesquisa e na vida. Eu gosto muito de dizer para os alunos da importância de um projeto de pesquisa na vida. Porque a gente está fazendo um curso de letras e a gente tem algum projeto, né? Para depois da formatura, por exemplo. Alguém pode ter o projeto de se casar e já vai trabalhando para isso, né? Com a ideia de se casar. Outros podem ter o projeto de fazer uma grande viagem. Outros podem ter o projeto de sair da casa dos pais, se sustentar. Outros podem ter o projeto de escrever um livro. Mas a gente tem que ter um projeto de vida, né? É pelo projeto que a gente é capaz depois de executar, né? E na pesquisa é a mesma coisa. Eu tenho vontade de fazer pesquisa, tá? Mas tem vontade de fazer pesquisa sobre o quê? Qual é o teu projeto? Mas que você não tenha escrito esse projeto ainda. Você já deve ter se perguntado a respeito dele, né? Então, para mim, o primeiro passo é o planejamento para os projetos da vida e para os projetos de pesquisa. Formulação do problema, dos objetivos, das hipóteses e começando a fazer as leituras teóricas, para que depois, então, eu possa ter o desenvolvimento do projeto. Por isso vocês têm, por exemplo, no último ano do bacharelado, 2 disciplinas de TCC. A primeira disciplina é para se dedicar ao projeto, a planejar o que eu vou fazer no segundo semestre. Então, o primeiro semestre é para isso. O segundo semestre vai ser, então, para desenvolver isso que eu planejei no primeiro, né? Então, para desenvolver o planejamento, eu preciso levar a sério todas as fases do processo. Buscar eficiência, estabelecer prazos e metas, porque a data de entrega ela chegará. E aí o que eu fiz até lá? Né? Eu tenho que ter metas e prazos a longa, média e curta distância. O que eu vou fazer pela minha pesquisa nessa semana? O que eu vou fazer pelo meu projeto nesse mês? O que eu tenho que ter pronto até o mês de junho? Né? É um pouco isso. O desenvolvimento, né, de um projeto. Na vida é a mesma coisa. Eu quero me casar em 2022. Ok. O que eu estou fazendo para isso? Já tenho um namorado, uma namorada? É a primeira pergunta que se faz quando depende de outra pessoa, né? E depois, o que eu tenho feito para isso? Quais são minhas metas para 2020 e 2021? Como eu vou fazer para alcançar isso? Então, os projetos de vida também estão fazendo parte desse movimento entre planejamento e desenvolvimento de um projeto. Quando eu digo um projeto de vida, eu digo que a pesquisa tem muito a ver com o viver, né? Pesquisar tem um envolvimento muito forte com esse movimento do viver, que é ter problemas, resolver problemas, descobrir novas metodologias, né? Ter resultados, ter frustração de resultados, ter que administrar isso. Então, as relações elas vão se estabelecendo no decorrer da vida da gente. Depois eu fiz um esqueminha que eu vou falar rapidamente, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Eu tenho medo que depois não carregue na plataforma. Desculpem a minha condição de iniciante nesse ramo, tá? Mas a gente pode voltar a discutir isso quando as aulas voltarem, né? O slide agora seguinte são os elementos de um projeto de pesquisa. Então, eu já falei um pouco sobre a formulação do problema, construção de hipótese, de objetivos. Acho que é interessante ainda nos objetivos subdividir, né? Que nós vamos ter um objetivo geral, que é grande, e depois objetivos específicos que vão nos ajudar a conduzir
a pesquisa para responder esse objetivo geral maior. Pelo menos uns 3 objetivos específicos o projeto de pesquisa tem que ter, né? E geralmente a gente elabora a parte metodológica numa relação forte com os objetivos, porque os objetivos vão te responder a pergunta o quê? E a metodologia vai te responder a pergunta como. Então, o que eu quero fazer, e lá na metodologia, como eu vou fazer para alcançar esses objetivos, né? Depois, a elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados. Eu vou ter dados, eu vou fazer coleta de dados, eu vou sair para a aplicação da minha pesquisa, eu vou fazer uma coleta de dados bibliográfica, eu tenho esses livros, onde eles estão, como é que eu posso fazer, né? A descrição da metodologia. Então, eu tenho que ter uma proposta, eu até posso mudar depois, porque o projeto é uma projeção do que eu vou fazer, mas eu preciso ter essa projeção até para depois fazer alterações. Então, a descrição da metodologia é o passo a passo. Então, se nos objetivos eu tenho o que, na metodologia eu tenho o como, e eu faço a descrição desse passo a passo. Como é que eu vou fazer para desenvolver esse trabalho? O referencial teórico, né, que eu já falei para vocês, a gente faz primeiro um levantamento do estado da arte, o que existe de publicações sobre o tema que eu estou pesquisando. Aí eu seleciono aqueles que são bem específicos, que me interessam, faço a leitura, faço um fichamento, uso no meu referencial teórico, né? Sempre que eu fizer a leitura de um texto, eu já tenho que guardar as referências, né, gente? Porque às vezes depois a gente tem uma citação, tem o nome do autor, tem até o ano, e não lembra mais em que página estava, em que livro estava. Então tem que fazer esse cuidado aí de guardar já o que eu estou lendo, né, que eu estou gostando, para saber onde é que ele está. Determinação do plano de análise de dados. Para quem trabalha com dados, né, tem que fazer essa análise. Não basta lançar lá um gráfico com dados e não fazer nenhuma análise a partir deles, né? Previsão da forma de apresentação dos resultados, quer dizer, eu vou fazer um relatório de pesquisa, eu vou fazer um TCC, eu vou fazer uma palestra, uma comunicação oral para apresentar na JAI, eu vou fazer um resumo. Quer dizer, eu tenho que pensar no que vai resultar essa minha pesquisa enquanto forma de apresentação para os pares. O cronograma de execução da pesquisa. Isso eu acho essencial, gente. Geralmente a gente faz um projeto, né, para 6 meses ou para 1 ano, e a gente diz, no primeiro mês eu pretendo fazer isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, para a gente poder se guiar e aos poucos ir vendo se eu estou cumprindo, se eu estou acompanhando essas metas conforme o tempo que eu tenho. Então, o cronograma é essencial para a pesquisa, né? A definição dos recursos humanos, dos materiais e recursos financeiros a serem alocados, quer dizer, o que eu vou precisar, o que eu tenho, como é que eu vou fazer para conseguir, né? Tem que ter essa previsão. E a bibliografia, né? Que seria um elemento final, fundamental, né? Que eu preciso ter essa bibliografia à minha disposição, seja ela por sites da internet, seja ela pelo portal de periódicos da biblioteca, seja ela pela biblioteca central, setorial, pelos meus livros, pelos livros da minha professora, do meu professor que vai me emprestar, mas eu tenho que ter essa previsão, tá? E a última coisa que aparece lá no último slide, né, uma brincadeirinha, que é sobre a ABNT. Eu já apresentei para vocês a MDT da universidade, que segue a ABNT, e que nós temos também que cumprir regras mínimas, né, para conhecer, reconhecer, ser capaz de produzir textos acadêmicos dentro daquela determinação da ABNT ou da MDT. Bom, gente, por hoje é isso. Vamos fechar aqui 45 minutos de videoaula, nossa primeira experiência. Por favor, entrem lá no Moodle, assistam e acompanhem pelos slides a minha fala
E depois façam comentários, perguntas, para a gente seguir conversando, tá? Estou aqui em quarentena, isolada em casa, com saudade de vocês. Abração!